Na aula de hoje nós vamos estudar sobre as promessas de Deus para a igreja, as promessas de Deus para nós que somos a igreja do Senhor Jesus. Fica aqui nesse vídeo, eu quero te dizer que é tempo de renovar as esperanças no Senhor Jesus, é tempo de renovar as nossas esperanças na volta do nosso Senhor. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo com alguém. Por aqui estudamos a Bíblia, por aqui fazemos devocional e falamos muito de Jesus. Você pode pegar sua Bíblia, um caderno, caneta e anotar os capítulos que vamos estudar aqui hoje. Faça marcações na sua Bíblia, veja o que mais chamou a sua atenção e vem comigo aprender mais sobre a palavra de Deus. Nossa leitura bíblica em classe de hoje está ficando em Mateus 28, do 18 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 18 e Atos capítulo 1, do 6 ao 8. Faça essa leitura aqui comigo. Mateus 28, versículos 18, 19 e 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu não vou fazer a leitura completa dos capítulos, mas você pode fazer em casa a leitura completa de Mateus 28, Marcos 16 e Atos capítulo 1. Nessa primeira parte, eu quero que vocês entendam o projeto de Deus, que é levantar a igreja, e que mesmo inimigo com seus planos malignos contra a igreja do Senhor desde o princípio, ele não conseguiu, pois os planos de Deus são maiores e melhores para a sua igreja. E aqui em Mateus 28, versículo 18, Jesus diz que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, então não teria como o inimigo vencer. Todos os planos do inimigo foi em vão contra a igreja do Senhor e são em vão porque ele não desistiu. Nós lutamos todos os dias, são guerras que às vezes nós nem vemos, são batalhas espirituais que o nosso Senhor está ali lutando contra o inimigo a favor das nossas vidas. Então, a igreja foi idealizada por Deus, um projeto que Deus idealizou, que foi edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Aqui nós podemos ver a união da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para o desenvolvimento da igreja, para o desenvolvimento do povo de Deus. Aqui já podemos nos lembrar da queda lá no Jardim do Éden, como eu falei, que o investimento do inimigo contra a igreja do Senhor foi desde o princípio, onde o diabo engana a mulher e a mulher come do fruto do conhecimento e logo após o homem também vai comer. E ali o diabo pensa ter vencido por ter conseguido fazer a Eva provar daquele fruto proibido. Ele pensa ter vencido, mas não foi bem assim, porque Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu da sua criação mais perfeita. Com o que eu vou falar agora, eu quero que você preste atenção e eu quero que você enxergue o valor que você tem para Deus. Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Isso é maravilhoso. Presta atenção aqui, olha só. Deus disse que haja luz e houve luz, que haja separação entre as águas e houve separação entre as águas. Deus disse que apareça a porção seca e que a terra produza todos os tipos de vegetais. Tudo isso Deus criou com o poder da palavra. Os animais terrestres, aéreos, aquáticos, todos foram criados através da palavra poderosa do nosso Deus. E isso é maravilhoso, podemos ver aqui o poder de Deus. Mas quando Deus cria o homem, ele molda com suas próprias mãos. E é aqui que eu quero que você enxergue o seu valor para Deus.
e ele sopra nas narinas do homem o fôlego da vida. E nesse ser criado por suas próprias mãos, ele coloca alma, sentimento, raciocínio. Ele criou o homem à sua própria imagem e semelhança. E o homem é um ser relacionável. Deus criou o homem um ser relacionável e todas as tardes a Bíblia diz que ele vinha ao encontro de Adão, chamava pelo nome de Adão e conversava com ele. Então, aqui eu quero que você entenda o seu valor para Deus. Quando Deus cria o homem à imagem e semelhança dele, e ele cria com suas próprias mãos, mesmo que a todas as coisas ele tenha criado com o poder da sua palavra, mas o homem ele molda com suas mãos. E isso é maravilhoso. E eu sempre presto atenção nesses detalhes. É o que me encanta, é o que me deixa mais ainda apaixonada por Deus. E ele vem agora trazendo uma segunda chance para o homem. O inimigo vem tentar destruir, mas Deus diz não. Essa é a minha criação perfeita. Essa é a minha criação mais importante e eu não vou deixar que ela se perca. Então Deus ele traz uma nova chance para o homem. Então, a partir da queda, Adão foi separado de Deus, consequentemente toda a humanidade. Então Deus cria um plano perfeito para reaproximar o homem dele, a sua criação mais perfeita. Ele queria reaproximar dele. E esse plano era Jesus. Esse plano foi o plano de salvação que Deus criou, que Deus idealizou através de Jesus. E Jesus veio para cumprir esse plano, para nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade de nos reaproximar do nosso Criador. Então Jesus vem, ele se desfaz da sua glória e ele vem aqui na terra e realiza o plano de salvação criado por Deus para nos livrar da morte pelo pecado, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, a consequência do pecado para nós seria a morte. E Jesus vem e nos livra com todo o seu amor, com sua graça salvadora, realizando o plano de salvação em nossas vidas. E a partir daí, Jesus ele vai começar o plano de Deus, ele vai começar realizando o plano de Deus para a igreja. Ele vai começar a levantar a primeira igreja através dos seus discípulos. Ele vai chamar os 12 discípulos e ali ele vai começar a obra da igreja do Senhor. E quando Cristo dá início à obra da igreja, chamando os discípulos e unindo-se a eles, Jesus vai ensiná-los e vai dar a eles uma grande missão, que é ir por todo o mundo ensinando e batizando, pregando o Evangelho. E essa obra ela tem que continuar através das nossas vidas. Agora nós somos a continuação da obra. Nós temos que fazer a continuação da obra que Jesus começou, ensinou aos discípulos e agora é a nossa responsabilidade, é a nossa missão levar o Evangelho do Senhor Jesus. Em Atos, capítulo 1, o escritor escreve acerca da obra que Jesus começou. E ele diz que Jesus não somente começou a fazer, mas também a ensinar. No versículo 5 e 8 do capítulo 1 de Atos, Jesus estando com os discípulos depois da ressurreição, ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui Jesus está fazendo a promessa do batismo com o Espírito aos discípulos. No verso 8, ainda no capítulo 1 de Atos, Jesus diz aos discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui, Jesus está fazendo aos discípulos uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho, quando ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar, encorajar e impulsionar o crente a transmitir a mensagem da salvação. Ao longo das Escrituras, podemos ver
que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo Jesus. Por isso, a natureza das promessas para a igreja são promessas espirituais. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus se refere à igreja dizendo: edificarei minha igreja. Essa promessa maravilhosa nos deixa bem claro que nós somos a igreja edificada nele. Nós somos a igreja projetada por Deus, estabelecida por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. A primeira grande promessa para a igreja de Cristo é a promessa de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que essa promessa é para todo aquele que crê nele. João 3,16. A Bíblia diz assim: aquele que crer no Pai e aceitar o Filho torna-se-á membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Desde o dia da sua conversão, este já faz parte da promessa de vida eterna. Vamos ver agora a promessa de glorificação do nosso corpo. No mesmo texto bíblico que se encontra a promessa de revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. E diz assim o versículo: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. E a palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Que maravilha! É muito bom estudar a Bíblia, porque nós descobrimos o que o Senhor tem para nós e as nossas esperanças se renovam nele através da palavra. Olha o que diz em 1 João 3:2. Quando nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como ele nos conhece. Que palavra maravilhosa! Aqui nos dá a certeza de que veremos o nosso Senhor face a face e que teremos um corpo glorificado, semelhante ao do nosso Senhor. Essas são promessas feitas por Deus para a sua igreja. E existem promessas que são incondicionais. Por exemplo, a volta de Jesus. Nós estando preparados ou não, Jesus vai voltar. E já existem promessas que dependem de nós, são promessas condicionais. Por exemplo, algumas dessas promessas aqui, ter um corpo glorificado, ver Jesus face a face, essas promessas dependem das nossas escolhas, das nossas atitudes. As Escrituras nos mostram que perseverar na fé em Deus é a condição indispensável para viver suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Nestes últimos dias, precisamos reanimar nossa fé e nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiel diante do que ouviram diante do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhes os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel, como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Vamos tomar para nós as palavras de Jesus, que ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não tem como viver as promessas de Deus sem obedecer a sua palavra. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer que sacrificar.
Assim, é tempo de estar na presença do Senhor, é tempo de obedecer a palavra do Senhor. Não dá mais tempo para brincar de ser crente, não dá mais tempo de tentar fazer a palavra se moldar a nosso jeito. Nós precisamos ser moldados através da palavra de Deus. Nós precisamos ver nossos erros e consertar, porque a palavra de Deus ela nos corrige. E para concluir, as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como a igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual por meio de Cristo. As promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas de vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Confie nas promessas do Senhor. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.